A segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versos 1 e 2, nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, esses trabalhos sequenciais, eles precisam ser analisados em que porções, em que partes, chamada lá na interpretação do texto, em que perícope há uma lição, e que lição é esta? Então nós precisamos trabalhar esses detalhes no decorrer do estudo de um documento inteiro, neste caso, de uma carta inteira. Então nós vamos iniciar falando deste aspecto de família espiritual. Eu quero perguntar para os irmãos, uma pergunta mais retórica que objetiva: será que a família espiritual, ela é mais ou menos importante do que a nossa família carnal? Parece, irmãos, que ela é mais importante, porque essa família espiritual, ela vai ter continuidade na eternidade, e não quer dizer que os nossos parentes carnais estarão conosco na eternidade com Cristo. Então nós precisamos levar muito a sério esta nossa família espiritual, porque ela vai se reunir pela eternidade. Irmãos, os cristãos de todas as épocas, de todas as culturas, línguas, status social, espiritual, têm se portado assim, numa valorização adequada à família espiritual. Irmãos, eu nasci num lar evangélico. Meu pai, para quem não sabe, é um pastor jubilado de 88 anos. E a minha família espiritual teve igual e às vezes até mais importância do que a minha família carnal. Eu tenho os irmãos mais antigos da igreja, como meus avós, meus tios, os outros mais irmãos mesmo, com muita proximidade, com muito mais coisas em comum do que às vezes os parentes carnais. As conversas são muito mais com eles do que às vezes com os carnais, com o de sangue. Porque a família espiritual, ela é muito importante. E eu gosto muito de observar e observo a família espiritual dos meus pais de 60 anos atrás. Eles continuam se relacionando. Eles se falam, ligam, eles visitam, principalmente se adoecem. Eles vão nos velórios de uns dos outros, enfim. Eles continuam comunicando. Os filhos são amigos, muitos são, têm ligações, porque a família espiritual tem essa importância. A importância é tal que Jesus chegou a dizer: gente, irmão meu e família minha são aqueles que fazem a minha vontade, que cumprem os meus mandamentos. Então a família espiritual, ela é de uma importância muito grande na Escritura. Assim nos diz Efésios 2:19, assim que já não somos estrangeiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, irmãos, nós precisamos levar a família de Deus muito a sério, a igreja de Cristo muito a sério, e Pedro vai fazer isso também. Essa carta em que nós lemos nela e vamos trabalhar nela por algum tempo, ela foi escrita logo depois da primeira, aquela que nós estudamos, e possivelmente lá pelo ano 64 de nossa era, quando Pedro estava na prisão, ou melhor, quando Pedro estava em Roma. De tanto falar em Paulo em prisão, né? Eu acabo falando de Pedro na prisão, mas Pedro não estava preso aqui. Pedro estava escrevendo possivelmente de Roma, quando ele diz na primeira carta a respeito da Babilônia. Babilônia se encaixa com a capital do Império Romano. Pedro está escrevendo para o mesmo grupo que ele escreveu na primeira. Portanto, aos irmãos da Galácia, do Ponto, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Uma grande perseguição, irmãos, se avizinhava. Nero iria colocar fogo na cidade. Nero iria matar os cristãos. Nero iria iluminar os jardins, as ruas da cidade de Roma, com os crentes mortos e dentro deles fogueira, lanternas, enfim, fogo. Então os cristãos haveriam de enfrentar dificuldades, não só na capital do império, mas em todo o Império Romano, ou parte do Império Romano. Então Pedro precisava preparar esses irmãos. E aí, irmãos, eu fico a pensar o seguinte: quando
As coisas apertam na comunidade e na sociedade. É o caso de hoje. Vocês estão vendo, por exemplo, o problema da corrupção. E se tudo caminhar, talvez nós tenhamos um ex-presidente da República preso mesmo. A gente fica triste com isso, nós não podemos nos alegrar com isso, porque quem mais sofre somos nós, o povo. Às vezes a gente fica falando assim, bom, se fulano de tal for preso, até com uma certa raiva daquela pessoa. Irmãos, quem sofre é o povo. Esse povo está muito além disso, eles têm condições de se manter, apesar das dificuldades que eles mesmos têm, né? Mas de qualquer forma, irmãos, é uma dificuldade para a nossa nação. Temos outras dificuldades morais. Irmãos, o nosso Ministério da Cultura está a serviço da propagação, irmãos, de comportamentos sexuais que nada tem a ver com a palavra de Deus. São afrontosos, são ridículos. Então as autoridades, irmãos, estão se levantando. Algumas pessoas da igreja, mas as autoridades mesmo seculares, elas não estão aguentando mais ver o que anda acontecendo. A propósito, eu penso que todos nós precisamos orar, e todos os dias, por nome, por essas pessoas que Deus tem levantado no nosso país, e podiam fazer de conta que não estavam vendo nada, e a coisa caminhava, ou caminharia. Eu tenho uma ideia de como essas pessoas estão sofrendo pressões. Apoio, mas muito mais pressão. E não é pouca pressão não, irmão. Podem até serem assassinados, terem problemas, descobrirem, inventarem coisas na carreira, na vida pessoal, enfim. São pessoas, irmãos, altamente visadas e precisa ser acobertada com a nossa oração. Eu oro por esses homens por nome, todos os dias. Então, irmãos, o Pedro, e como nós como crentes devemos fazer, eles trabalham de maneira contrária ao normal. Então, quando as coisas ficam estranhas, o que o crente carnal faz? Afrouxa, não é verdade? O que o pai e a mãe faz? Hoje está muito difícil criar menino. Você fala, eles desobedecem. Deixa para lá, não é verdade? O que o pai e a mãe tem que fazer? Se lá fora a coisa está muito difícil, então ele tem que apertar mais em casa do que antes. Do que não. É verdade, irmãos. Então a igreja aqui está para enfrentar uma grande perseguição. Inclusive eles seriam levados para não morrerem, eles seriam levados a não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então Pedro podia te dar um desconto para aquele povo, né? Dizer o seguinte: não, nesse período de perseguição vocês podem ficar à vontade. Façam de conta que vocês não são cristãos. Depois vocês continuam vindo na igreja. Não é essa a ideia? É isso que a igreja moderna tem feito. Você pode vir do jeito que você quiser e ficar até pior do que você estava. É isso que a igreja tem ensinado. E as aberrações estão aí de todo tipo, que a igreja, infelizmente, ela perdeu o bom perfume de Jesus Cristo. Pedro não quer nada disso. Pedro quer apertar o parafuso. Pedro quer apertar aqueles irmãos do ponto de vista da santidade, do comprometimento. Porque no momento da tribulação, ele não queria que os crentes escapassem. Irmãos, tem muita gente fazendo campanha, orando e tal, para Deus libertar aqueles irmãos que foram lá assassinados, estão sendo como mártires do Estado Islâmico. Isso é uma afronta a Deus. Sabe por quê? Irmãos, quando alguém resolve enfrentar a morte física em detrimento da sua vida aqui, para uma pátria melhor, ele está glorificando a Deus. Nós temos que orar para Deus dar força a essas pessoas, para que Deus não as deixe retroceder, que Deus dê a elas graça, que Deus dê a elas poder do alto dos céus para enfrentar a morte. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós temos que orar. Aí nós às vezes vamos orar para Deus libertar o irmão tal. E se Deus não está querendo isso, Deus está permitindo, levando aquilo para que o nome dele seja glorificado, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Então o problema do cristão não é o problema da morte. O problema do cristão é com o mundo, é com a carne, é com o pecado, é com Satanás. Nada a ver com isso que às vezes nós nos preocupamos tanto. A imagem que eu tenho de Pedro aqui é a imagem daqueles bombeiros lá nas Torres Gêmeas de Nova York. Enquanto todo mundo ia correndo para sair das torres, aquele grupamento de bombeiros e autoridades policiais corriam para as chamas. É assim, irmãos. É essa a vida do crente, sabia? Enquanto todos estão correndo os crentes estão correndo para enfrentar, para guerrear,
Essa é a imagem que nós não podemos esquecer, é a que Pedro está fazendo aqui. Pedro está dizendo, eu vou morrer, mas depois da minha morte eu quero que vocês estejam preparados, que as coisas vão ficar difíceis e vocês serão acompanhados na doutrina, naquilo que eu estou passando para vocês. Então os crentes precisavam dessa preparação para uma guerra sanguinária, cruenta, que os servos seriam colocados à prova. Os temas principais dessa epístola, irmãos, este é o momento propício para dizer dela. Aqui vai tratar de crescimento espiritual, de zelo, as virtudes sobre virtudes, depravação humana, o valor, o poder da Escritura Sagrada, a volta de Jesus, a parousia, quando Jesus vai retomar para buscar a igreja ou retornar, o falso ensino. Irmãos, nós vamos ter um momento aqui que nós vamos estudar sobre falsos profetas de maneira muito clara, falsos ensinos, falsos ensinadores. Tudo isso está no conteúdo dessa preciosa carta. E eu quero falar, o servo de Cristo se identifica com seus leitores nessa parte introdutória dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Primeiramente, irmãos, nós não iremos demorar muito. Quem é Pedro? Ele diz alguma coisa a respeito disso. Ele diz que ele é, capítulo 1, verso 1, Simão Pedro, servo. Não tem carteirada não, tá, irmãos? Esse negócio de eu sou fulano, eu sou isso, né? Não, Simão Pedro, servo. Servo é doulos. Às vezes pode ser traduzido como escravo. Naquele período essa palavra escravo era muito comum. Em determinadas cidades, Roma, Corinto e tal, chegou o momento de ter mais escravo que gente livre. Eles eram escravizados e não era porque eram pessoas de pouca cultura ou pobreza, etc. Não, nem sempre. Havia escravos, filósofos, médicos, etc. Quando uma nação era subjugada, aquela população era levada como escrava, se tornava escravos dos vencedores. É por isso que a questão da guerra, da batalha, era muito importante, que as pessoas vestiam a camisa da sua nação, porque se o exército daquela nação fosse derrotado, toda a nação teria problema. Hoje nós continuamos do mesmo jeito, só que o negócio é feito diferente. Então quando nós perdemos uma batalha comercial, toda a nossa nação tem prejuízo. Parece que não, mas é uma guerra. Ela é feita hoje em níveis diferentes, mas há uma batalha por aí. Então neste caso Pedro está se identificando, eu sou Simão Pedro, o servo e apóstolos. Esse apóstolo é o enviado, é o mensageiro. De quem? De Jesus Cristo. Então, irmãos, ele é servente, ele é escravo, mas é preciso que se diga, ele não é servo do diabo, ele não é servo do mundo, ele não é servo de homem algum. Pedro é servo de quem? De Jesus Cristo. Então Pedro serve a Jesus. Então é muito importante que essa identificação seja feita no nosso tempo. Quem é fulano de tal? Fulano de tal é um servo. Aí depois ele pode até ter outro título, de pastor, de missionário, evangelista. Isso tem muito pouco valor. O que é mais importante, ele é servo de Cristo, não é verdade? Ele é servo de Cristo. Então ele pode falar, ele pode orar por nós, ele pode ter comunhão conosco, porque ele faz parte do quê? Da minha família espiritual. Então Pedro está dizendo, eu sou Simão Pedro. Não estou escrevendo para vocês, eu quero falar quem eu sou. Eles já conheciam Pedro, já sabiam de Pedro, ele já tinha escrito uma outra carta, já era uma pessoa comum na igreja. Mas ele diz aqui, quem está escrevendo é Pedro, eu, Simão Pedro, faz questão de colocar os dois nomes, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Não servo de alguém ou do mundo ou do pecado ou do diabo, mas servo de Cristo. Irmão, ser servo de Cristo é um grande privilégio, sabia disso? No Antigo Testamento vamos ver algumas pessoas que tiveram esse grande privilégio. Judá foi escolhida como testemunha, como serva do Senhor. O texto diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Ele está falando isso para a nação israelita, mais precisamente para o povo judeu, mais precisamente aí para Jacó, que traz o nome, dá nome a toda a nação. Então, a nação seria ou era testemunha do Senhor e serva do Senhor, a quem o Senhor havia
escolhido. Agora Moisés também foi chamado como servo do Senhor. Diz-nos o texto lá em Josué: Moisés, servo do Senhor. Irmãos, o homem, um dos nomes mais importantes da história do mundo é Moisés. Moisés é servo. E Davi? Davi, o rei, também é servo. Davi diz assim: vai, dize, o texto diz de Samuel, vai e dize a meu servo, a Davi. Irmãos, nós queremos hoje muito, mas muito, estar nos lugares altos. Nós queremos ter proeminência, nós queremos presidir, nós queremos que o nosso nome seja o primeiro da lista, não é? Nós queremos ser convidados para a festa, mas não apenas ser convidado, nós queremos que o nosso nome seja um dos primeiros lembrados. Irmãos, para o cristão, irmãos, isso não tem valor algum, porque no fundo nós somos servos de Cristo Jesus. E a maior honra é poder de se dizer: eu sou o servo de Jesus Cristo. Paulo disse assim: de quem sou e a quem sirvo. Então eu e você estamos no mesmo caminho, que é um outro ponto importante aqui desse verso primeiro em que nós estamos estudando. Então Pedro disse que ele era servo de Cristo, apóstolo do Senhor, que vai se dirigir à igreja, e ele diz também que ele era um crente. Não é isso que Pedro vai dizer? Pedro diz assim: ora, aos que conosco alcançaram fé. Então Pedro está dizendo assim: eu sou fulano, servo apóstolo de Cristo, estou me dirigindo a vocês. Quem são vocês? Vocês que alcançaram conosco a fé. Irmãos, para dizer do que é Deus, quem é Deus, não é verdade? É preciso conhecer a Deus. Como é que Pedro poderia ser um embaixador, um emissário de Jesus? Ele poderia falar de Jesus sem ter sido salvo por Jesus, sem ter sido alcançado pelo favor de Deus? Como poderia? Não poderia. E Pedro sabe disso, então ele primeiramente se diz: eu sou de Jesus, eu sou um servo de Jesus, estou me dirigindo a vocês que também são servos de Jesus. Vamos à igreja brasileira, por exemplo, nós vimos chegar ao ridículo de certos artistas se converterem hoje, tomarem os altares de todas as igrejas por este país, sem nenhuma conversão, e daí uns meses depois, quando a fonte seca do lado de cá, eles saem e voltam para a mesma lama onde estavam, e a igreja fica chupando o dedo. Mas a igreja sabe disso. Esses líderes aí da mídia, eles sabem que isso é errado, mas eles não estão nem aí para isso. Eles querem espaço na mídia, eles querem dinheiro, eles querem poder. Então, se o artista X é da minha igreja, o jogador, eles abrem a boca para dizer isso assim. Porque o povo, gente, o povo quer onde tem espetáculo. Nos dias de Roma dizia que o povo queria duas coisas. O povo queria pão e circo. Não é o que o povo quer hoje? Mesma coisa. O povo quer comida. Se tem comida, ninguém está nem aí. Se tem pedofilia, se tem adultério, se tem prostituição generalizada, se tem pornografia, se tem o que for, não tem problema, ninguém estava discutindo nada disso. Agora que a nossa mesa começou a faltar, e a inflação, quem está fazendo compra aí sabe, quinta fiz compra, chorei, porque o negócio está feio. Mesmo que se comprava a mesma coisa, pelo menos de um tempo para cá, nos meus cálculos, pelo menos 80% no geral aumentou-se. Vamos ter que cortar um monte de coisa, não é assim? Não é verdade? Agora nós vamos começar a pensar. Mas já devíamos estar pensando nisso sempre. O certo é, irmãos, que nós somos servos de Cristo, caminhamos com Cristo, somos dele e temos que saber quem são os que estão nos ministrando. Irmãos, às vezes eu vejo as pessoas aqui da igreja, agora isso não acontece, graças a Deus mais. Eu posso dizer que de uns 2 anos para cá isso acabou, mas antes tinha um negócio de nós desvalorizarmos as pessoas da nossa igreja e queremos ficar valorizando gente que a gente nem conhecia, nem conhece. E às vezes chegava aqui fazer cada show e a gente depois descobria cada coisa absurda. Tanto é que os irmãos estão chegando, saiba que não tem muita gente de fora vindo, não, é nós mesmo. Então se não está bom, não tem jeito de melhorar muito não, que é por aqui mesmo. Eu cheguei a dizer que, irmãos, nós vamos tolerar os nossos para aprender, mas gente de fora não, que ele aprenda na igreja dele.
Não é verdade? Não é assim? Porque a gente tem que convidar alguém para falar aqui melhor do que nós, porque é ruim igual nós mesmos ficamos aqui e pronto, não é verdade? Então, irmãos, o mais importante não é nessas questões técnicas, é a questão da vida. Então Pedro está dizendo, eu sou servo de Cristo, salvo, e eu estou dizendo para um grupo de gente que também conosco alcançaram o quê? É isso que o texto está dizendo? Irmãos, para dizer de Deus é preciso ter sido salvo por Ele. Como você vai falar que Jesus te ama se você não sente o amor de Deus? Como você e eu vamos dizer, nós que somos salvos em Cristo, se nós não sentimos a salvação do Senhor? A mensagem de Cristo é uma mensagem real, para um homem real, para suas necessidades reais, para uma mudança de vida real. Se não for assim, não tem valor. E eu quero dizer, irmãos, em tempo, que não é apenas certas coisas da mídia que são esquisitas, não. Tem coisa boa também. Outro dia eu li um testemunho, estava num consultório, peguei uma revista, eu vício, né, de ficar lendo e tal. Peguei a revista e fui ler um testemunho de um rapaz chamado Fábio, que é goleiro de um time de Minas do Cruzeiro. E o Fábio contando como ele estava no Rio, embriagado, vivendo uma vida dissoluta e não tinha qualquer futuro. Quando ele chegou em Belo Horizonte, um daqueles colegas de clube começou a falar de Jesus para ele, levou para a igreja. Hoje o Fábio é um rapaz próspero, porque a gente pensa assim, o camarada ganha lá 100 mil por mês, ou 200, ou 1 milhão, não sei, esse dinheiro não acaba. Acaba. Irmãos, se tem um negócio que não tem fim, é inferno e bolso, né? Não tem, o que a pessoa quiser gastar, gasta. É difícil de dizer, porque hoje se eu tivesse 5 milhões, para gastar, eu não conseguiria gastar, eu ia morrer sem gastar. Eu não sei nem gastar 5 milhões, talvez você também não. Mas tem gente que gasta isso poucas horas, poucos dias, né? E esse moço dá um testemunho de mudança de vida. Eu bebia, não bebo mais. Minha vida era uma vida sem controle, agora eu tenho controle. E outra coisa, onde vai fala de Jesus, onde vai leva a palavra. E aí estava lá na entrevista, e um dos motivos lá, que ele nunca foi para a seleção, é porque ele era crente. Isso é lindo. Isso tem peso de glória. Onde vai fala de Jesus. Eu acho esquisito aquele cabelinho dele, mas o resto está tranquilo, né? Aí alguém vai falar, porque você não tem, então fica com inveja. Pode ser também. Até inconsciente, né, José Mano? Mas o certo é que mudança de vida, pessoas salvas. Então Pedro está dizendo, eu, servo de Cristo, estou me dirigindo a pessoas que conosco alcançaram a fé. Eu quero falar mais disso nesse segundo ponto que nós vamos ver. Então quem é Pedro? Pedro é o servo de Cristo, está se dirigindo a um grupo de pessoas e nós queremos saber quem são esses leitores que vão receber essa carta de Pedro. Vamos ver. São pessoas, irmãos, fiéis, pessoas salvas, como Pedro também era. Eu quero repetir o texto. O texto diz assim, ora, aos que conosco alcançaram fé. E aí me chama a atenção agora não para as pessoas que Pedro está escrevendo, mas novamente para Pedro. O que escreve, escreve para quem poderia entendê-lo. O que a Bíblia diz? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Irmãos, você pode se esgoelar de falar a palavra de Deus para quem não tem fé, para quem não tem o mesmo Espírito. A pessoa não atende, não entende, não compreende, não aceita. É por isso que na mensagem, a mesma mensagem pregada numa mesma oportunidade, o servo de Cristo, se for uma mensagem exortativa, ele vai se colocar diante de Deus e falar assim, eu estou precisando de ser corrigido mesmo. Aí ele sente a presença do Espírito Santo, a correção, tudo aquilo tem óleo, mas o bode não, o bode fica bravo. Ele dá coice, dá chifrada, ele berra, ele pula, ele arrebenta a cerca, porque não aguenta isso. Porque a palavra de Deus serve para os servos de Deus, que estão envolvidos, irmãos, no mesmo processo. Então Pedro está dizendo disso, aos crentes em Cristo, daquela comunidade, daquela localidade, ou daquelas comunidades, que eram salvos assim como Pedro tinha aceitado Jesus. E o que o apóstolo recebeu, eles também receberam. Irmãos, tem um tipo de crente orgulhoso, que tem muitos dons espirituais, e na cabeça dele, a fé que ele recebeu
é diferente da dos outros. Sabia disso? E um dos maiores perigos na vida nossa espiritual, principalmente quando nós ficamos mais velhos, é o orgulho. Sabia? O maior enfrentamento, a tentação maior que um crente tem novo é com o sexo. Vai ficando mais velho, muda. Aí essa tentação é outra. Já não é mais o sexo. A tentação é se achar mais que os outros. Irmãos, tem pessoas que porque tem dom de profecia, de revelação, da pregação, não sei o que, da evangelização, ele tem orgulho daquilo, se acha. Isso é muito comum, mas não é comum para Pedro. Pedro está falando assim: eu estou dizendo para pessoas que conosco alcançaram fé. Ou seja, uma fé igual à minha. E ele faz questão de deixar isso mais claro ainda nessa outra parte do verso 1. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Igualmente, esse termo lá é sótimos. Igual, mesma coisa. Então a fé que salvou Pedro é a que salvou aqui o irmão João, a Terezinha, o Manuel, a Joana, o Pedro, a Joaquina, o Célio, o Adonis, o João, e vai por aí. E, irmãos, nós temos a mesma fé. Pedro está dizendo o seguinte: vocês têm a mesma preciosidade que eu tenho. Então Pedro não tem nada mais, nada menos do que eu e você temos, irmãos. O Espírito é o mesmo, a obra é a mesma, o Espírito é o mesmo. Ele só separa uns para uma coisa, outros para outras. Deu dons especiais para este, deu outros para aquele. Todos nós temos os dons espirituais. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo, e nessa função nós temos de estar satisfeitos com ela. Mas a fé de salvação não tem qualquer diferença. E nós precisamos considerar isso com todo o respeito, quando nós falamos da igreja de Jesus, quando nós falamos da família de Jesus Cristo. É óbvio que existe uma Babilônia religiosa, mas é também óbvio que o remanescente de Cristo aí está. A igreja de Cristo que não vai se curvar diante de Baal, diante de Mamon, diante dos caprichos de Jezabel e Acabe. A igreja vai continuar sendo a igreja de Cristo. Com pouco ou com muita gente, isso para Cristo não importa. Então Pedro está dizendo para aqueles irmãos: eu sou um de vocês. E vocês fazem parte contigo. Preciosa. Essência. Pedro está falando assim: vocês têm uma fé como a minha fé. Isso aí seria semelhança, comparação. Não é como, é igual. Igual é muito diferente ou completamente diferente de como. Ele está dizendo que a fé era uma fé de salvação igual de um de outro. Vamos observar um pouquinho as características ou a característica especial dessa fé. Essa fé é uma fé igual à de Pedro. Então quero voltar ao ponto de que tem muita gente que acha que seus dons e talentos, as suas aptidões espirituais, ela então torna essa pessoa mais do que outra. Isso é orgulho e a pessoa precisa arrepender-se, pedir perdão e mudar. Essa fé é uma fé baseada em alguma coisa especial. É uma fé baseada na justiça de Cristo, na justiça do nosso Deus. Pedro não está falando assim: na justiça do meu Deus, não é assim? Nem na justiça do seu Deus. Ele está dizendo na justiça do nosso Deus. Irmãos, para eu não me esquecer disso, eu fiz questão de colocar ali essa frase aqui no grego. E esse termo aqui, remon, é nosso. Isso aqui é justiça, a justiça de Deus nosso. Na justiça de Deus nosso. Nosso, é algo meu e seu. Então, irmãos, a justiça dada por Cristo a Pedro é a mesma dada para você. O mesmo encobrimento de justiça divina. Porque hoje Deus não olha para mim mais com a minha cara normal. Quando eu chego diante de Deus, eu estou na cobertura do sangue de Cristo Jesus. O sumo sacerdote, quando ele entrava e ele borrifava, nosso pequeno grupo está estudando muito sobre salvação. E aí, quando nós temos visto isso lá, quando o sumo sacerdote borrifava o sangue sobre o propiciatório, quando ele cobria todo o propiciatório com sangue, então a glória de Deus descia naquele lugar.
Então nós só podemos estar diante de Deus justos. Nós só podemos estar diante de Deus em santidade, perfeita santidade, porque Deus não pode se comunicar com um pecador impenitente, com um pecador não justificado. Então quando nós aceitamos Jesus, a justiça de Cristo, ela é imputada a nós, e Deus o Pai olha para mim e para você salvos em Cristo, do mesmo jeito que Ele olha para o Filho, Filho de Deus. Não tem diferença, irmão, sabe por quê? Porque não pode comunicar com quem não pode ser compatível com Ele em santidade. Quando eu falo isso, irmãos, eu falo de uma santidade, de uma justiça dada por Deus em Cristo a nós, que Pedro está dizendo que ela vem, essa justiça vem do nosso Deus. Aqui, ó, do nosso Deus. É o que está traduzido ali literalmente. Então não tem justiça para Pedro e justiça para o fulano de hoje ou a fulana. Não, irmãos, é a mesma justiça. Então Pedro está observando como é que ocorre essa fé. Ela tem uma base, a base é a justiça de Cristo Jesus. Irmãos, isso é a melhor, a maior notícia de todos os tempos. Que Jesus morreu e depois de sua morte e ressurreição, para aqueles que creem, são feitos o quê? Filhos de Deus. Herdeiros de Deus e mais o quê? Co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa não é uma boa notícia apenas, essa é a notícia, a grande notícia. Irmãos, todos possuem a fé que se baseia na justiça de Cristo. Todos os leitores de Pedro, todos desta igreja que aceitaram Jesus de igual modo, não é? No céu não entra pecado, Deus não se comunica com o pecador impenitente, repito. Então, se Jesus não nos der essa justiça, nós não podemos comunicar com o Senhor. E Ele nos deu. Porque se Ele não nos der, mesmo nós crendo que seria uma incompatibilidade, Ele teria morrido em vão. E nós sabemos que Ele não morreu em vão. O sangue de Jesus é eficiente para nos purificar de todo pecado, para nos cobrir da nossa nudez espiritual, para que nós nos apresentemos a Deus. Não é assim? É por isso que o Senhor Jesus, Ele é o Messites, Ele é o advogado, mediador, o Paráclitos, né, o advogado. Ele nos pega e nos leva diante do Pai. Então, em certas ocasiões, a pessoa só vai comparecer diante do juiz se tiver um advogado para poder defendê-lo. Então, Jesus, Ele é o nosso advogado. E detalhe, nenhuma causa que esse advogado impetrar tem possibilidade de uma sentença não favorável, sabia? Sabe por quê? Esse advogado morreu pela vítima. Ele pagou tudo que ela devia. Então o juiz justo, que é o nosso Pai, não pode negar o nosso habeas corpus. Nunca. Porque a justiça foi satisfeita. E Jesus não morreu para pagar dívida ao diabo. Muita gente fica com essa ideia. O diabo tem nada a ver com isso. A morte de Cristo, ela foi orquestrada pelo Pai. Lá em Isaías tem um texto, irmãos, um versículo, e ele é muito revelador. Agradou o Senhor moê-lo. Então é Deus que leva o Filho para a cruz. É o Espírito, o próprio Filho. É uma obra da Trindade. Para poder nos trazer remissão, perdão, livramento, comunhão. Então Pedro está dizendo assim, essa é uma justiça que ocorre em nós, vinda do nosso Deus, nosso Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, se você não tem essa certeza, você não tem nada. Irmãos, a igreja mais antiga, ela era muito incisiva nisso, do comprometimento com a salvação. Isso se tornou afrontoso nos nossos dias. Se você falar, quem tem certeza da salvação, tem gente que fica chateada. Isso é coisa individual. Mas nós não somos uma família. Lavamos a nossa roupa suja em casa, não é assim? Irmãos, se nós não temos certeza da nossa salvação, nós não temos certeza de nada. Alguém fala, mas não é eu não entro nisso. E entra Cristo.
E a justiça dele, que nós podemos chamar de nosso Deus, é imputada a nós. Quem crê em Jesus torna-se propriedade de Deus. Quem é Jesus? Para muitos, irmãos, Jesus não passa de um grande mestre. Para muitos, Jesus não passa de um grande professor, um bom exemplo de vida. Eu tenho ouvido aí alguns ateus, e eles são formidáveis na Bíblia. O doutor Karnal, alguém já deve ter ouvido o Karnal, Leandro Karnal, um homem inteligentíssimo. Acho até que ele é crente, no fim das contas ele quer parecer que não é, mas parece que é. Quem já ouviu o doutor Leandro Karnal sabe, um homem formidável do ponto de vista do intelecto, doutor, um homem bom. E ele fala de verdades, irmãos, do nosso tempo, que os pastores não estão dizendo. Ele está apontando todas as mazelas da nossa geração. Faz uma comparação da nossa geração com as outras gerações. Irmãos, esse homem, irmãos, é para ser ouvido. Tem palestra dele na internet de 1h20, 1h30, não se perde nada. Outro dia o Esdras mandou para mim um vídeo dele, e na parte falava sobre Paulo. E eu mandou esse vídeo tem 3 meses, só consegui ouvir sexta-feira. E aí a parte que ele me mandou, 7, 8 minutos, ele falava sobre a salvação. E ele dizia que gostaria, o Leandro Karnal, de ter isso que os crentes têm, de ter certeza de que Deus está no controle. Eu gostaria que isso fosse verdade. E eu pensei, basta dizer, Senhor, socorre-me, ajuda-me. E Cristo faria a obra no coração dele. Mas o certo é, irmãos, que Jesus para nós não é um grande mestre. Então para esses filósofos, Jesus não passa de um professor de moral, de um grande mestre, de alguém que veio e dividiu a história, ou de um menino na manjedoura, ou alguém tem como um corpo estendido na cruz apenas e continua lá. Não, irmãos, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, não é verdade? E ele então diz que Jesus é Deus, que é nosso Senhor, é nosso Salvador. Ainda o verso 1, Pedro então, lendo todo o versículo, diz assim: olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador. Quem é esse Deus e Salvador? Ele diz: Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é Salvador. Eu estou falando isso aqui, pode soar estranho. Nós fizemos aqui 8 meses de análise bíblica sobre a divindade de Cristo. Mas eu quero dizer para os irmãos que tem muita gente ensinando por aí que Jesus é um grande homem, mas ele não é Deus, como é Deus o Pai. Eles dizem, só Jeová é Deus. E aqui é Theos, termo ali no grego, Teu, Remon, Kai, Soteros. Teu, de Deus, nosso e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Soter, o nosso Salvador, o prometido Messias, aquele que viria, tomaria a nossa natureza, a nossa forma humana. Irmãos, e sem aceitar isso que ocorre apenas pela fé, a pessoa não possui salvação alguma. Aceitar o senhorio de Jesus. E aí sobre essa divindade ainda temos ali escrito o seguinte: porque assim, no verso 11, assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso o quê? Senhor, Kyrios. É o mesmo termo Jeová no Antigo Testamento. Kyrios e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, até na tradução do Novo Mundo, o Valmir aqui vai gostar de ouvir isso. Nas mais antigas, porque as mais novas eles tiraram isso. E não há coincidência. Uma senhora que morava perto de casa jogou um monte de coisa fora e uma Bíblia grandona assim de estudo, a tradução do Novo Mundo, antiga. E aí a mãe achou aquela Bíblia e me deu de presente, está guardada comigo, até hoje eu estudo de vez em quando. E lá na tradução do Novo Mundo, está ainda mais forte do que está na nossa tradução. Lá diz assim, sobre Jesus, Deus e Salvador Jesus Cristo. Lá está escrito Deus, de verdade, todas as letras. Então Jesus é Deus, Jesus ele é o Senhor e o Salvador. Então Pedro está dirigindo-se a essas pessoas salvas e Pedro deseja bem a elas. Então Pedro se pronuncia a esses irmãos: graça e paz vos sejam multiplicadas.
Então a paz do Senhor, ela é um negócio para ser dividido entre os salvos, sabia disso? Uma pessoa que não tem Jesus, ela não recebe essa paz. A pessoa que não tem Jesus como Salvador, não pode receber essa saudação. Irmãos, isso parece estranho para o nosso tempo, mas é verdade. Então ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, graça. Aí está 2 de Pedro 1, verso 2. É favor, benevolência, afeição, tranquilidade. Tranquilidade da salvação no Messias. Harmonia. Tudo isso são bênçãos que o apóstolo Pedro deseja aos irmãos daquele lugar. Então quando ele está dizendo graça aos irmãos, vocês salvos como eu sou salvo em Cristo Jesus, que temos a justiça de Deus, o nosso Deus em nós, etc, etc. Aí ele diz então, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou Pedro está dizendo para ele, olha, que vocês tenham de Deus um favor, que Deus esteja do lado de vocês, que Deus tenha por vocês benevolência, esteja de maneira afetiva os tratando, tenha afeição, que tenha tranquilidade, a tranquilidade, não a tranquilidade humana, quero falar disso hoje à noite, mas a tranquilidade, irmãos, da salvação no Messias. Pedro deseja todas essas bênçãos. É isso que nós falamos para os nossos irmãos, quando nós falamos graça e paz, ou a paz do Senhor, ou graça a vós, tudo é a mesma coisa. Nós estamos falando do gozo da salvação que nós estamos dividindo com nossos irmãos. Isso ocorreria, irmãos, pelo conhecimento de Deus. Esse termo conhecimento não é esse conhecimento racional, não. Tem dois termos no grego, gnosis e epignosis, que muda. Esse conhecimento aí, o epignosis, é um conhecimento além, é um conhecimento da divindade, é o conhecimento das coisas espirituais, é o conhecimento pleno que ocorre na conversão, irmãos. E apenas esses irmãos poderiam receber esse voto de graça, de paz, de alegria, de gozo espiritual, pois eles tinham o pleno conhecimento de Deus e receberam por ocasião da salvação. Não é assim? E repito que nem todos podem receber essas bênçãos. Nós vemos aí os veículos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, um monte de coisa. Irmãos, os salmos não foram escritos para os injustos. O salmo foi escrito para os justos, sabia disso? Se os ímpios tivessem juízo, não colocaria nenhum salmo, se eles não têm a Deus como Senhor. É por isso que o livro dos salmos foi aberto, o livro dos cânticos, ou a coletânea daqueles preciosos cânticos, ela tem uma abertura. Foi escolhido, bem-aventurado o varão. Quem é bem-aventurado? Feliz, abençoado o varão, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e etc, etc. Mas antes ele tem um prazer. Qual é o prazer do justo? Medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é verdade? E aí, quem é esse justo? Ele é como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. A folha não seca, o fruto dá na estação própria. E outra coisa, onde o justo põe a mão, prospera. É assim. Os salmos foram escritos lá, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará para qualquer um, não. Deleita-te também no Senhor, e Ele fará os desejos do seu coração. O justo pode dizer isso, o ímpio não. Ele cumprirá todo o desejo do seu coração. Tem muita gente dizendo da Bíblia, irmãos, sem Deus, sem o Espírito Santo. Eu falei outro dia aqui, quero repetir, muitas pessoas não estavam aqui. Eu falei que isso seria um absurdo, mas já estava acontecendo. 2 exemplos, no Rio de Janeiro, um pastor estava com um problema grave, porque os traficantes começaram a ir na igreja dele, e aí queria oração. Aí fazia aquela fila, eles oravam e tal, e eles começaram a falar para o outro, o negócio está funcionando, rapaz, a oração daquele pastor é forte, a gente está conseguindo roubar tanto, assaltar, matar e traficar, e nós estamos protegidos. E todo mundo passaram a dar o dízimo na igreja do pastor, e também a receber a oração. Isso é o fim da picada. Picada é uma trilha que faz na mata, aí tem um fim, quando ficava assim, ou seja, você está perdido. Você não sabe para onde está indo. Aí para piorar, isso foi notícia que alguém me contou, que viu isso, salvo engano, num Fantástico, numa reportagem aí, 12, tinha que ser 12. Se reúne para poder assaltar carro forte. A polícia já estava filmando e tal.
E aí ele se reúne e faz a oração do Pai Nosso. Irmãos, sabe por que isso? Porque a igreja não tem pregado o evangelho de verdade. Eles entendem que macumbaria e igreja evangélica é a mesma coisa. E eles não estão errados não, porque infelizmente é verdade. É verdade. Não importa, você tem que ser abençoado. Não é assim? Não é o evangelho. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo de outra coisa. Pedro está falando para crente que foi salvo em Cristo Jesus. Pedro está escrevendo para pessoas, irmãos, que foram destronadas do controle de si mesmo para o controle total e completo do Espírito Santo. Então Pedro, ele vai iniciar todo o seu segundo tratado a essas comunidades, colocando-os de igual modo debaixo da graça de Cristo. Mesmo sendo ele alguém que conviveu com o mestre, vai dizer de umas coisas especiais que ele tinha e podia falar. Mas ele não se tornava melhor por isso. Era apenas alguém que tinha tido privilégios, mas não era mais ou menos salvo do que eu e você, nem os seus irmãos do seu tempo. Então ele está como um de nós, falando para nós hoje nesta carta. Pedro é também o servo com os irmãos, servo salvo em Cristo Jesus, baseado numa fé preciosa, igualmente preciosa. Fé que se baseia, repetindo, na justiça de Cristo, que aqueles irmãos também tinham. Então Pedro está dizendo que deseja a todos eles graça e paz, da parte de Cristo Jesus, que opera, graça e paz essa, que opera pelo conhecimento pleno, não é conhecimento pleno de Deus, amém? E é assim que nós vamos trabalhar toda essa segunda carta, com vários ensinos, uns diferentes de outros, mas essa aqui é a base para nós compreendermos quem é que está dizendo, e quem são os leitores de Pedro, quem são aqueles que recebem a mensagem de Pedro, e aprova o Espírito Santo que fôssemos nós, nesta manhã deste domingo, e se Deus não enviar Cristo para buscar a igreja, até o próximo domingo nós estaremos continuando nesses mesmos assuntos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu louvo a Deus, irmãos, que muitas coisas Deus tem resolvido na nossa igreja através da palavra. Não é uma vez que isso ocorreu aqui, mas muitas, eu não saberia nem precisar, em que pessoas já marcaram comigo o gabinete depois de um culto, ou depois de uma reunião tal. Essa semana retrasada ocorreu isso aqui. A pessoa havia marcado o gabinete comigo 8 horas. E aí nós viemos aqui, ministrou a palavra aqui na oração, e oramos e tal, nós fomos embora. Irmão, você não vai conversar? Marcou? Não precisa. Preciso que eu precisava, Deus já me falou hoje de manhã na meditação. Então eu já sei que precisa, então ele não precisa conversar, ótimo. A palavra, vai precisar mais de quê? Então, irmão, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, conhecendo a palavra, nós somos sábios em toda a nossa maneira de viver. Há casais, irmãos, na igreja, que não crescem, são imaturos. Não adianta você fazer curso com eles, colocar eles de castigo, joelhado no milho, não resolve nada disso. Não adianta você dar livro para o cabra ler, não resolve nada. Sabe por quê? Está faltando Jesus. Sem conversão, sem salvação, sem conhecimento pleno de Deus, não tem nada. E a pessoa, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer nas crises é puxar aquela alavanquinha da emergência. Nossa emergência é quem? É o céu. A pessoa não tem isso, não tem nada. Não tem nada se não tem isso.